últimos anos, vimos um drástico aumento nos mecanismos que disseminam notícias falsas pelo mundo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Havas, pelo menos 98% dos eleitores do presidente eleito em 2018 foram submetidos a notícias falsas. Pelo menos 90% deles acreditou em alguma dessas afirmações. Alguns anos antes, em 2017, eu tomei uma decisão que mudaria completamente a minha vida. Eu criei uma conta no Twitter, um perfil anônimo, com o objetivo de fazer alguns questionamentos sobre os discursos fantasiosos do empreendedorismo. De lá para cá, muita coisa mudou. Assim como vários outros brasileiros, eu também acreditava que poderia montar um negócio e mudar minha vida. Eu também acreditava que conseguiria ganhar um dinheiro no caminho e fazer a diferença no mundo. Quanto mais eu tentava fazer o negócio dar certo, mais ficava claro que alguns detalhes estavam fora dos livros de empreendedorismo e vídeos na internet. A missão da minha vida se tornou expor mentiras, mecanismos de notícias falsas e essas promessas fantasiosas. Mas como é possível fazer isso? Como é possível desafiar pessoas famosas, pessoas muito ricas, pessoas grandes, sem que ninguém saiba quem eu sou? Como eu consigo fazer isso preservando a minha identidade? E é preciso confessar que a conta começou com um leve tom de humor. A ideia inicial era ser um pouco engraçado. Mas rapidamente eu senti a necessidade de passar uma mensagem mais séria, mais profunda. Eu senti a necessidade de que as pessoas confiassem em mim. E não é fácil fazer isso sendo anônimo. Quando foi a última vez que você deu ouvidos a um estranho? Ao longo de 10 anos produzindo conteúdo para a internet, eu descobri que existem apenas 2 atributos necessários para conquistar uma audiência: verdade e valor. Quando você diz a verdade, e essa verdade vem carregada por um valor, as pessoas param, ouvem e escutam o que você tem para dizer. Uma das maiores descobertas da humanidade foi o desenvolvimento do método científico. O método científico, ele proporciona a possibilidade de pegar uma afirmação, de pegar uma descoberta e revisar, repetir, questionar. É preciso, para o método científico, que a pessoa que fez a descoberta seja completamente desconsiderada. Esse princípio de impessoalidade é tão importante para o método científico que a Sociedade Real de Ciência tem como lema os dizeres nullius in verba, ou do latim, nas palavras de ninguém. Esse princípio de impessoalidade faz com que a gente consiga olhar hoje, tanto tempo depois, as descobertas de Newton, reproduzir, confirmar e questionar o que não estiver certo. Um dos grandes passos que eu tive como autor do Startup da Real foi essa possibilidade de olhar para dados científicos, para informações e para estatísticas, questionando cada notícia falsa, cada informação incorreta, cada mentira, cada afirmação fantasiosa. E essa é a grande força que faz com que as pessoas ouçam o que o perfil tem para dizer. Mas não é só utilizando a verdade que você convence as pessoas. Muitas vezes, as pessoas querem acreditar nas mentiras, as pessoas querem acreditar nas notícias falsas. E é preciso um pouco mais do que simplesmente jogar fatos para que as pessoas passem a ouvir. Porque muitas vezes elas acreditam que essas mentiras vão fornecer para elas a chance de futuro melhor, a crença de que o futuro pode ser melhor. Mas existe um passo que é fundamental na hora de conseguir convencer essas pessoas. Sabe quando você está conversando com alguém, está no meio de uma discussão e nem ouve mais o argumento que a outra pessoa tem para te apresentar? Você começa a repetir as próprias respostas na sua cabeça? Isso se chama esse é um efeito chamado The Backfire Effect. É um viés cognitivo onde, ao ser contrariado, você passa a reforçar ainda mais as suas crenças. Para quebrar esse efeito, eu sugiro um método muito eficiente. O primeiro
é mostrar para outra pessoa que vocês estão do mesmo lado, que vocês defendem a mesma ideia. O segundo é apresentar um contexto, um personagem e um sentimento. Então, quando alguém é exposto a uma pirâmide financeira, por exemplo, não adianta falar para essa pessoa que as possibilidades matemáticas são impossíveis para aquele negócio dar certo. Mas se eu construir um contexto, trouxer um personagem e encaixar um sentimento, uma emoção, eu posso explicar com muita clareza aonde está o problema. Então, lembram da pirâmide financeira? Eu tenho um primo, e esse primo, uma vez, foi abordado por alguns amigos. Esses amigos ofereceram uma ideia de negócio. Bastava comprar alguns produtos, se cadastrar e cadastrar outras pessoas abaixo dele. A lógica funcionaria da seguinte forma. As pessoas abaixo venderiam o produto também, ele venderia o produto e teria o lucro. Todos os ganhos dessas pessoas abaixo dele, um percentual viria para ele. Ele ficaria rico trabalhando cada vez menos por quanto mais pessoas estivessem abaixo dele. Na teoria, a ideia é muito boa, parece que funciona. Mas o resultado disso, depois de alguns meses, foram produtos encalhados, um emprego perdido e um casamento terminado, porque ele usou a poupança, usou todas as reservas para investir num negócio que não teria nenhuma chance de dar certo. Contando assim, fica mais fácil entender onde está o erro. Fica mais fácil entender as consequências do erro. É muito mais fácil do que simplesmente questionar algo que está acontecendo. Porque quando você cria um contexto, a história e os fatos funcionam como fios condutores da verdade. 4 anos se passaram desde que eu criei o Startup da Real. De lá para cá, outros inúmeros perfis surgiram com a mesma proposta, com ideias similares, em nichos separados. Esse movimento fez com que a sociedade, fez com que as pessoas fizessem com que quem fala para o público se tornasse um pouco mais responsável pelas mentiras que dissemina. Mas o Brasil vai passar por um novo ciclo eleitoral. E os mecanismos de notícias falsas não vão parar. Eles tendem a se fortalecer nos próximos anos. E eu sei que a gente não consegue mudar o mundo sozinho. Mas, individualmente, falando com cada uma das pessoas, a gente pode fazer a diferença. E quando você faz isso da forma certa, ninguém perde tempo perguntando quem você é. Muito obrigado.